Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 13 de maio de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 27. Jesus, depois de sair ali do Sinédrio, da casa de Caifás, levaram e entregaram a Pilatos, o governador, ou como a Almeida Corrigida Fiel chama, do presidente. Mas vamos chamá-lo de governador Pôncio Pilatos. É quem está ali na região da Judéia, governando pelo Império Romano nos dias de Jesus. Versículo 2 diz isso para nós. Versículo 3 vai dizer que Judas, que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, trouxe as 30 moedas de prata arrependido, vendo que tinha traído sangue inocente. Eles, naturalmente, não se importaram com aquilo e falaram: isso é contigo. Então, de versículo 5 diz para nós que Judas saiu dali e foi se enforcar. Judas, ele se arrepende ali realmente de ter traído Jesus, de ter vendido Jesus, mas diferente de Pedro, que o negou, ele não espera uma restauração. Ele traiu e saiu correndo ali para se enforcar. Erros, enganos, falhas, todos nós cometemos, mas as nossas atitudes depois do arrependimento é que vão dizer o que será de nós no futuro. Então, que se você cometeu pecados, erros, enganos, negou Jesus, o traiu, que você possa voltar aos pés dele, porque saiba que ele tem um perdão completo. E Judas, ele perdeu isso, ele foi tirar a sua própria vida. Perante Pilatos, Jesus ele vai ser interrogado: és tu o rei dos judeus? E Jesus simplesmente respondeu: tu dizes. E ali Pilatos ficou ali estupefato, porque Jesus não respondia a eles. Ele perguntou para eles no versículo 13: não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado, porque Jesus estava ali calado. Naquela época, na época da Páscoa, diz o versículo 15, o presidente, o governador, costumava soltar um preso, escolhendo o povo aquele que ele quisesse. Era um indulto de Páscoa, podemos chamar assim em nossos dias, onde ali naquela época de festa, uma época festiva, ali o povo podia escolher um dos presos que estavam ali condenados para serem livres, serem libertos. Naquela época havia ali um homem chamado Barrabás, diz o versículo número 16, e Pilatos, ele pergunta: qual quereis que vos solte, o Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Os príncipes dos sacerdotes, no versículo 20 vai dizer para nós, anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E Pilatos pergunta ali embaixo no versículo 22, o que eu farei com Jesus então chamado Cristo? E todos gritaram em uníssono: crucifica-o, que ele seja crucificado. É incrível como aquela multidão que tinha ovacionado a chegada de Jesus a Jerusalém poucos momentos antes daquele, no dia anterior, na verdade, estava agora pedindo a morte de Jesus Cristo, estava pedindo agora que Jesus fosse crucificado, como aquele povo era levado ali pela influência daqueles líderes religiosos da sua época. Então, o versículo 24 diz para nós: Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerar isso. E todo o povo respondeu: o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Aquele povo não sabia o que estava pedindo. Jesus já havia chorado sobre Jerusalém, e a história nos mostra que alguns anos depois daquilo que acontece, Jerusalém ela é simplesmente invadida pelo Império Romano, o templo é destruído e tudo ali é acabado, e os judeus ficam um longo período sem terem a sua terra. Sempre esteve alguém governando eles, mas igual aconteceu no ano 70 da nossa era, nunca havia acontecido antes, e claro, eles mesmos profetizaram contra si nesse momento da prisão de Jesus. Então, Jesus é entregue para ser preso, e começa agora um show de horror. Os soldados do governador conduzem Jesus à audiência, reuniram dele toda a corte, ou seja, todos os soldados se reuniram ali, despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, descendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, cuspiam nele, diz o versículo 30, e batiam nele na cabeça com a cana, uma cana que eles tinham dado a ele para que, como se fosse um cetro em suas mãos. Há uma zombaria, há um escarnecimento total de Jesus. Jesus, enfim, vai chegar ao lugar da caveira, diz o versículo 33, que era o local onde as cruzes eram colocadas. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele não quis beber. Ao lado dele foram crucificados dois salteadores, um à sua direita, outro à sua
esquerda, diz o versículo de número 38, e ali aqueles que passavam diante dele blasfemavam, meneando as cabeças. As cruzes naquela época eram colocadas em lugares bem públicos para que todos que chegassem nas cidades dominadas pelo Império Romano pudessem perceber o que acontecia com os insurgentes, o que acontecia com as pessoas que iam contra os pensamentos do Império. E Jesus estava ali, sendo zombado, sendo escarnecido, sendo totalmente aviltado por causa de que ele não concebeu nada daquilo que ele estava pagando, era um erro dele, na verdade. Era o meu e o seu pecado que ele estava levando ali naquele momento. Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, ele teve que vir a essa terra para levar o meu e o teu pecado. Eu não conseguiria pagar pelos meus erros diante de Deus, mas Jesus faz isso. E toda vez, ou quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entendemos que sim, Ele leva os nossos pecados e por isso estamos perdoados. Por isso a culpa do pecado não está sobre nós. E quando isso exatamente acontece? O versículo 45 diz para nós que da hora sexta houve trevas até a hora nona sobre toda a terra. Hora sexta é meio-dia, as horas dos judeus eram contadas a partir das 6 horas da manhã, então de meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre a terra. E aí Jesus vai clamar em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Diz o versículo de número 46. Este é o momento em que Jesus está levando os nossos pecados sobre ele. Entendamos aqui que Jesus, ele sente a separação do Pai, sente a dor. A Bíblia é claro dizer para nós que nossos pecados é que faz separação entre nós e Deus. E Jesus sem pecados não havia esse momento, não havia um momento em que ele e o Pai deixassem de ser, mas ali Jesus sentiu a separação, porque ele estava carregando o meu pecado, estava carregando o seu pecado, estava carregando o pecado dos seus escolhidos naquele momento, e ele clama a Deus. A natureza sente aquilo. A Bíblia vai dizer para nós que houve terremoto, a terra tremeu, as pedras se fenderam, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, simbolizando que agora havia um acesso ao Santo dos Santos ali através da morte de Jesus Cristo. E tudo isso aconteceu quando Jesus clama no versículo 50, rendendo o seu espírito ao Pai. Entendamos, a morte de Jesus, as dores, as piores, não foram aquelas citadas anteriormente, nem mesmo a própria crucificação, os pregos sendo enfiados em suas mãos, ou escarnecimento, as cusparadas, toda a dor psicológica, emocional, não. A maior dor foi a separação do Pai, foi sentir a minha dor e a tua dor, a dor de um inferno eterno que era preparado para mim, ele sentiu ali na cruz, mas ele venceu. Nós só vamos saber disso amanhã, quando lermos acerca da ressurreição, mas nós já sabemos o final da história, e por ele ter vencido, você precisa entregar a sua vida a ele. No final do capítulo ainda nos são dadas algumas informações que um homem rico de Arimateia, ele pede Pilatos pelo corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Versículo 60 diz que ele pôs um sepulcro novo que havia aberto em rocha e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Ali ficaram, há uma informação extra aqui no 61, Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente do sepulcro. Claro que os sacerdotes não iam deixar aquilo assim, eles fizeram com que Pilatos mandasse ali alguns soldados para guardar o sepulcro, porque eles diziam, olha o que diz o 64, manda pois que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então eles pegaram ali o sepulcro, colocaram guardas diante dele e selaram com uma pedra, ou selaram a pedra estava diante, eles colocaram um selo ali, para que se caso aquele selo fosse violado, eles pudessem dizer que o corpo foi roubado, na verdade. Havia guardas ali o tempo todo guardando para que aquilo não acontecesse. Eles estavam com medo de que os discípulos fossem roubar o corpo de Jesus. Claro que o que acontece não é isso, mas como eu disse, somente amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Hoje nos importa saber que ele levou os nossos pecados neste momento de dor ali na cruz do Calvário, o momento de sentir, mais uma vez repito, a dor do inferno por você, a dor do inferno por mim, a dor do inferno da humanidade por quem ele morreu, estava ali naquele momento. Muita dor, muito sacrifício, muito sofrimento, mas tudo isso para minha e para a tua salvação, que nós possamos entregar nossas vidas a ele, sabendo que ele entregou a vida deles por nós. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.